Hoje a orientação e respondendo mais uma pergunta é sobre um conceito simples que é o vácuo. Muita gente fala do vácuo, mas na verdade não entende. Chega a falar a expressão pressão negativa, mas na verdade não está seguro do que se trata o vácuo. Senhores, eu vou começar a explicar primeiro o que é pressão atmosférica. E nós temos que começar a falar lá da Itália. Estive na Itália, na região do Vêneto, morei inclusive lá. E nós vamos falar de um personagem exatamente natural lá da Itália, Torricelli. Então, Torricelli foi primeiro quem fez os experimentos e chegou à conclusão de quanto é realmente o valor da pressão atmosférica. Porque eu só posso explicar o que é vácuo se os senhores conhecerem realmente o que é pressão atmosférica. Então, senhores, Torricelli pegou uma cuba ou uma taxa e pegou um tubo de ensaio. Depois eu deixo no comentário um tubo de ensaio para quem não tem noção do que seja um tubo de ensaio. Então o Torricelli colocou mercúrio dentro desse tubo, ok? Então ele encheu o tubo de mercúrio. Então, senhores, o tubo cheio de mercúrio, ele entornou, ele virou dentro de um tacho. Logicamente, o mercúrio que estava dentro do tubo de ensaio inundou parte do tacho, mas continuou o mercúrio no interior do tubo de ensaio. Então os senhores devem perceber que quando ele entornou, virou o tubo de ensaio, na parte superior ficou sem gás, sem ar. Então ali ficou sem ar. Não tinha ali nenhuma matéria, nenhum componente, tá certo? Perfeito, muito bem. Então ele começou a fazer o experimento, ele colocou esse experimento a nível do mar e quando ele fez a medição da coluna de mercúrio, ele mediu 760 milímetros de Hg. Perfeito. Então, ele começou a subir. Eu estive na Itália, morei na região do Vêneto, mais precisamente em Arzignano, inclusive com colegas aqui de Itapajé, Marcelo Rocha, na verdade também é Pirão, Rodrigues, como eu sou, e ele sabe que eu estive lá, é uma prova. Bom, é acidentada. Marcelo sabe que lá em Arzignano, onde nós morávamos, com colegas lá da cidade de Cascavel, é muito acidentado. Então, na região que o nosso amigo, é tanto que no local que nós morávamos, chamava Selva de Trícino. Bom, certo é que Torricelli subiu nessas elevações, nessas serranias, e observou que a proporção que ele subia não marcava mais a coluna de 760 milímetros, foi diminuindo essa coluna. Ele ficou surpreso, continuou subindo, a proporção que ele subia nas serranias lá da Itália, na região onde que ele fazia o experimento dele, ele observou que
a coluna de mercúrio ia cada vez mais diminuindo. Perfeito. Então ele chegou à conclusão. Então por que é que lá no nível do mar a coluna de mercúrio é mais elevada? Aí ele raciocinou. Tem que ter alguma coisa fazendo força para o mercúrio retornar para o tubo de ensaio. Aí ele chamou lá a nível do mar de pressão atmosférica, que equivale a 700 milímetros de Hg. Pronto, os senhores sabem agora o que é pressão atmosférica. Como os senhores têm esse conceito, vocês sabem que a pressão atmosférica é 700 milímetros de Hg e nós, em termos de física, chamamos essa pressão agora de um ATM. Então, senhores, vácuo é aquela pressão medida abaixo da pressão atmosférica. Quando isso acontecer, nós estamos no vácuo. É o vácuo, quer dizer, a pressão, em vez de ser positiva, como se chama na prática, é negativa, mas com relação a um ATM. Então, nesse parâmetro aí, nós estamos em vácuo. Toda vida que a pressão for um pouquinho abaixo da pressão atmosférica, nós estamos no que nós chamamos de vácuo. Tem mais uma coisa. Para chegar a zero, que é o chamado vácuo absoluto, ainda não tivemos diria assim, ainda não alcançamos esse patamar. Existem experiências aí pelo mundo afora, nos países desenvolvidos, mas nós não conseguimos chegar ao zero, o vácuo absoluto. Então, senhores, as expressões succionar, chupar, todas essas expressões, tá certo? É vácuo. Então, é simples, mas os senhores, a grande maioria, não realmente conheciam o que significa vácuo. Então, 760 milímetros de Hg é a pressão atmosférica. É um ATM, que é igual a 1 kgf por centímetro quadrado. Então, tudo que tiver abaixo de 1 kgf por centímetro quadrado está em vácuo. Ninguém tenha mais dúvida.